SCTV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Ibagi. Sempre o lugar certo. E empréstimo pessoal Queires. Com 2 parcelas pagas pelo Queires. Faça já o seu. Olá, muito boa tarde para você. O Jornal do Almoço começando agora, meio-dia, quase 1 minutinho. Muito obrigada por você estar aí do outro lado, junto conosco. Hoje é quinta-feira, 25 de junho, e ontem foi um dia muito preocupante em Santa Catarina. Foi o dia com o maior registro de novos casos de Covid-19 confirmados e também mais mortes em apenas 24 horas. E junto com o aumento dos casos, o aumento das restrições. Mais municípios catarinenses adotam novas medidas para diminuir a circulação de pessoas em uma tentativa de segurar o avanço do vírus. Enquanto isso, uma empresa de ônibus da Grande Florianópolis dá um péssimo exemplo e orienta passageiros a enganar a fiscalização que evita superlotação nas viagens. A Prefeitura da capital já proibiu a empresa Jotur de entrar na cidade por isso. Em Joinville, começou a valer hoje o isolamento obrigatório para pessoas com mais de 60 anos que só podem sair de casa em alguns casos. E o inverno finalmente vai dar as caras. O Leandro vai contar na previsão do tempo. Tem também as atualizações sobre a nuvem de gafanhotos que está na Argentina. A chance dos insetos chegarem a Santa Catarina está diminuindo. Nós ficamos juntos até 1h25 da tarde. Mais um dia de notícias preocupantes sobre o número de casos de coronavírus em Santa Catarina. Não é o que a gente gostaria de trazer para você, mas precisa, é informação, está acontecendo. Então começamos o JA atualizando esse dado para você. Olha só, em um dia foram confirmados mais de 1.600 doentes. Eu disse um dia. Você deve lembrar que ontem nós tivemos outro número bem alto, 1.300. Assim nós chegamos ao total de 20.921 infectados. Desses, 78% são considerados recuperados. E a gente separou para você também as 10 cidades que concentraram o maior número desses novos 1.600 infectados. Chapecó, 652, Blumenau, 195, Joinville com 104, Balneário Camboriú com 85 infectados, Itajaí, 72, Brusque com 31, Florianópolis com 27, Xanxerê com 25, São João Batista com 22 e ainda Xaxim com 19 infectados. Nós tivemos também a maior quantidade de pessoas que morreram em um único dia aqui no estado. Agora foram 16 a mais. 16 vidas perdidas para a Covid-19 e grande parte dos que se foram são idosos. Pessoas que moravam em Araranguá, Balneário Camboriú, Biguaçu, Chapecó, Joinville, Navegantes, São José e Xaxim. Os mais jovens, entre 33 e 53 anos, tinham histórico de doença e eram moradores de Itajaí, Joinville e Lajeado Grande. No total, já são 279 mortes aqui no nosso estado. Mortes que começaram a ser registradas há exatos 3 meses aqui no estado. De 25 de março até agora, quase 300 famílias perderam alguém. Em homenagem à primeira e a todas as vítimas, o Jornal do Almoço vai tentar mostrar hoje um pouco mais quem eram essas pessoas. E ao longo do jornal nós vamos exibir alguns relatos de familiares, de amigos para o memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus, como esse aí, por exemplo. Esse relato e os outros que você vai ver hoje aqui no JA foram tirados do memorial chamado Inumeráveis, criado, como nós já dissemos, para lembrar a história de todas as vítimas. Não são números, não. São pessoas. O memorial pode ser acessado pela internet.
Vamos em frente. Enfim, foram anunciadas as medidas mais restritivas para a cidade de Blumenau. As novas regras começam a valer amanhã. Vamos chamar a Adriana Kraus, direto do nosso estúdio em Joinville, porque ontem ela dizia: fiquem de olho no Jornal do Almoço que eu vou trazer notícias. E você traz, né, Adri? Quais são elas? Boa tarde. Boa tarde, Laine, direto aqui do nosso estúdio em Blumenau. Boa tarde para você e para todos. Depois de muita expectativa, as medidas anunciadas ontem à noite acabaram sendo mais leves do que se imaginava. Lanchonetes, bares e padarias vão ter que fechar às 10 da noite, restaurantes e pizzarias às 11. Outras ações, como proibição de aglomerações em ambientes públicos e privados e limitação de uma pessoa por família em supermercados, que antes eram apenas recomendações, agora são determinações e inclusive passíveis de multa para quem descumprir. Nas conveniências de postos de combustíveis, ninguém vai poder consumir bebida alcoólica. Também vai ter mudança nas áreas de lazer. Os parques públicos serão fechados a partir de amanhã. O último horário do transporte coletivo será às 11 da noite. E de impactante mesmo, entre todas essas medidas, está a proibição do uso de ônibus pelas pessoas acima de 60 anos. Hoje, em entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, falou sobre essa regra mais rigorosa para os idosos. Dos nossos óbitos, 83% são de idosos. Do total de idosos infectados aqui na cidade de Blumenau, 3,65% foram a óbito, 15% foram para UTIs, quase 30% foram para o hospital. Sabendo também que no estado 72% dos óbitos são de idosos e aqui 83%. Está absolutamente claro que o público idoso é a principal vítima do coronavírus. Deixa eu aproveitar e fazer um esclarecimento, porque logo depois do Bom Dia Santa Catarina, nós recebemos ligações de idosos com dúvidas, dizendo: como assim? Estou proibido de sair de casa? Bem, sobre sair ou não de casa é uma escolha. A recomendação é sair somente em casos de extrema necessidade. A proibição, gente, é só para o uso do ônibus. O idoso que eu atendi disse que mora sozinho e precisa ir ao supermercado, mas estava com medo de ser barrado. Seu João, o senhor não será barrado, mas lembre-se de usar a máscara. Na entrevista ao Bom Dia, o prefeito de Blumenau ainda explicou por que não foi tão rigoroso. Nós só não fomos mais rígidos aqui na cidade de Blumenau porque ontem nós recebemos 20 respiradores do governo do estado, e aqui eu quero fazer a menção e o agradecimento ao secretário de Estado da Saúde, o André, o secretário Amandi e ao próprio governador Moisés, que anteciparam em quase 2 semanas a vinda desses respiradores, e os nossos hospitais, o Hospital Santo Antônio, que é um grande parceiro, e o Hospital Santa Isabel, são 2 grandes parceiros da cidade, vão montar essas UTIs em 48 horas. Então a gente com isso consegue diminuir esse crescimento e esse agravamento da internação hospitalar. Nós estávamos aí ontem com 65% da nossa capacidade de UTIs ocupada e com isso nós vamos ampliar essa perspectiva. Se cada um não cumprir a sua parte, que é o distanciamento social, a higiene das mãos, o uso de máscara e respeitar a questão em especial da nossa terceira idade, nós vamos ter consequências que nenhum de nós quer nas nossas cidades. Hoje, pelos dados do governo do estado, Blumenau tem 1.146 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Esse número é quase 17 vezes maior do que o número que a cidade registrava lá no dia 14 de abril, um dia depois do começo da flexibilização. Naquela ocasião, eram 69 casos. Lembrando que as novas medidas restritivas passam a valer a partir de amanhã e tanto a Vigilância Sanitária quanto a PM podem ser acionadas. A vigilância pelo telefone 156 e a PM pelo 190. Laine. Obrigada, Adri, pelas informações. E no sul do estado existe uma preocupação com o aumento de número de casos e ocupação de leitos de UTI. Por isso, hoje, um decreto que estabelece novas medidas restritivas na cidade de Criciúma deve ser publicado. Deixa eu chamar aqui a Raquel para contar para a gente se tem alguma regra que nós já possamos adiantar por aqui para o nosso telespectador. Boa tarde.